Gravando. Pode continuar. Bom, beleza. Então, manejo do glioma de alto grau, né, em idoso, basicamente o foco do nosso bate-papo hoje aqui. Queria agradecer aí esse grupo de manejo dos tumores do sistema nervoso central, formado aí pelos colegas Renato, Bruno e o Arthur, né? A gente vem se dedicando a discussões aí em conjunto, um grupo bem interessado, pessoal já com subdivisões aí dentro da neuro-oncologia, o pessoal mexendo, Arthur aí se dedicando muito à parte de neuroendoscopia, tumor de hipófise, né? O Bruno aí desenvolvendo aí novas tecnologias, né? Desenvolvendo aplicativo aí para marcação aí dos tumores, uma coisa muito interessante, vai ser de uma utilidade muito grande aí no nosso serviço. E o Renatão aí, um membro mais novo do nosso grupo, bem-vindo aí, todo mundo. Queria agradecer esse grupo, que é uma coisa muito legal de estar participando junto aí com vocês. Bom, e conceito de idoso aí, ele tem algumas diferenças no mundo, né? A Organização das Nações Unidas, ela fala sobre a faixa etária aí de 60 anos, já a OMS considera 65 anos, isso tem um pouco de diferença no país desenvolvido para país subdesenvolvido, né? Então, o país desenvolvido considera o idoso com a faixa etária menor, na OMS esse número já aumenta. E 70 anos aí é outra discussão, né? Já existe uma discussão sobre aumentar essa faixa etária, já que a expectativa de vida da população está aumentando. Hoje, a gente tem mais idosos a população acima de 60 anos hoje já é maior do que a população do 0 aos 5 anos de idade. Então, já tem mais gente acima de 60 anos do que crianças até 5 anos no mundo. Então, isso é um dado importante e isso aí vai aumentar a tendência a termos mais idosos daqui para 2050. E falando sobre os tumores malignos do cérebro, né, o glioblastoma, ele disparadamente, infelizmente, é o tumor mais comum, né, corresponde a em torno de 46% aí dos tumores primários, e infelizmente é um tumor ainda que a gente não tem perspectiva de cura até o momento, né, um tumor de extrema agressividade e de manejo bastante complexo. Esse quadro aí é um quadro que todos os oncologistas, neuro-oncologistas e principalmente os residentes deveriam imprimir aí, deixar guardadinho aí no quarto, porque isso aí é um resumo geral da parte molecular, né, e classificação da OMS de 2016 em relação aos tumores de origem glial. Então, existem basicamente os gliomas, os glioblastomas primários e os glioblastomas secundários. A gente não tinha muito essa divisão no passado, e vou contar uma historinha daqui a pouco bem interessante, mas o que diferencia basicamente o primário do secundário é a forma de como ele se origina, né? O tumor, o glioma primário, ele já nasce glioblastoma, enquanto que o glioblastoma secundário, ele vem de um tumor de grau menor, um grau 2 ou um grau 3. Essa é o principal conceito, e do ponto de vista molecular, o grande marcador, né, que diferencia exatamente se esse tumor é um glioblastoma primário ou secundário é a presença da mutação do gene IDH1 ou do IDH2. O IDH1 é mais presente e é mais pesquisado e pode ser pesquisado, inclusive, por imunistoquímica. Então, essa é a diferenciação básica. Existem outros marcadores também que são mais presentes em um ou em outro. Faz parte dos estudos acadêmicos aí você estudar essas outras variações, porque são mutações que vão dar prosseguimento à origem, ao gliomagênese, né, como se fala, né? Cada uma dessas mutações vai ter uma repercussão na gênese do tumor. E basicamente são essas duas
novidades que temos na classificação, né? A presença desses marcadores moleculares e a diferenciação do primário e secundário baseado em um perfil molecular. Esse também é um outro resumo muito interessante, que fala basicamente dos tumores primários, que é o glioblastoma IDH selvagem, e o glioblastoma secundário, que é o que tem o IDH mutante, né? Então, são esses sinônimos, né? O IDH mutante, ele é chamado de secundário, e o glioblastoma com IDH selvagem é o primário. A lesão precursora não é possível identificar no glioblastoma primário, já no glioblastoma IDH mutante, ele provém de um astrocitoma difuso ou de um astrocitoma anaplásico. A proporção do IDH selvagem, né, do glioblastoma primário, ele é 90%, né, e mutante 10%. Então, infelizmente, também a proporção do glioblastoma primário é maior e é um tumor realmente de uma agressividade maior. Faixa etária, mais ou menos, para o diagnóstico, essa que vocês estão vendo aí, 62 anos para o primário, 44 para o mutante, né, para o secundário, mostrando justamente o quê? Que os gliomas de baixo grau, que geralmente que vão dar origem ao glioblastoma, são diagnosticados na faixa etária mais precoce, né? Essa é uma imagem aqui de um glioblastoma também, lá do nosso serviço. Esses são os principais genes mutados que a gente tem com essa expressão para um ou para o outro. Abaixo a gente vê um caso aqui de um glioblastoma de nervo óptico, que foi operado por nós também ano passado, caso bastante raro de acontecer, tá? E as multifacetas, né, das imagens que a gente tem em glioblastoma. Esse foi outro caso também que a gente operou há uns 3, 4 anos atrás, uma lesão de ângulo ponto cerebelar. Você vê uma lesão extremamente heterogênea, né, com componentes císticos, captação irregular de contraste, compressão do tronco cerebral. E, para nossa surpresa, foi um glioblastoma de ângulo ponto cerebelar, um glioblastoma de cerebelo. Muito mais raro, né, os glioblastomas da fossa posterior, né, em termos de localização, estão preferencialmente, quase na sua totalidade, supratentorial. Então, é uma raridade esse glioblastoma aí, mas também existe. Vou mostrar que existe isso aí. Bom, em 1940, o Hans Scherer, que foi um neuropatologista prussiano, né? Ele nasceu quando era Prússia, depois virou alemão e ganhou cidadania belga. Ele foi um neuropatologista, foi ele que diferenciou, que numa série que ele trabalhou vários pacientes com vários casos, ele que sugeriu a hipótese de que o glioblastoma ele poderia também não só ser primário, como vir da evolução de um glioma de menor grau. E ele lançou essa ideia na época, publicou uma série de artigos, e esse foi o artigo que ele publicou, os astrocitomas cerebrais e seus derivativos, ou seus derivados, né? Ele fala um artigo muito bacana, tem várias imagens, e aí ele publicou isso daí, mas a comunidade científica na época não deu muita bola. Tanto é que 40 anos depois, o glioblastoma, ele ainda na primeira publicação da OMS, em 1979, se eu não me engano, também não constava o glioblastoma como uma entidade. Era um tumor de origem de células embrionárias. E ele já levava para essa possibilidade. O Cushing, né, que é nosso pai da neurocirurgia, ele confrontou isso aí durante algum tempo. E ele, nas publicações dele, ele não acreditava que o glioblastoma pudesse vir de um glioma de grau mais baixo. Então, coloquei aqui porque é uma coisa bem interessante. É o pai da neurocirurgia, mas não, naquele momento ele não defendia essa ideia, que foi provada anos depois por vários estudos, mostrando que o glioblastoma realmente poderia nascer tanto de uma forma primária como secundária. E qual a definição, né, primária qual a definição básica e em contexto para que você tenha um glioblastoma primário ou secundário? É realmente o reforço aí da presença da mutação do IDH1.
Então, a presença da mutação lhe dá o diagnóstico de glioblastoma secundário. E sua ausência, glioblastoma primário. Esse aí é o que fechou o assunto aí sobre glioblastoma. A origem, né? Bom, mas tratamento, eu vou falar sobre a questão, uma questão bem genérica, e a gente fazer uma discussão um pouco mais baseada no que se fazia, no que se tem feito e o que se pretende fazer daqui para frente. Veja, nós fizemos uma meta-análise em 2018, a gente publicou, sobre o impacto da ressecção dos gliomas na sobrevida. Durante a residência, se discutia muito sobre isso, que tinha que tirar 100%, 98%, se deixasse 95% já não prestava, ou era 100% ou não era nada. Então, existia muita discussão a respeito disso daí. E o que é que a gente foi fazer? Foi pegar algumas revisões, as meta-análises, e foi ver o que é que se tem de evidência hoje a respeito de ressecção dos glioblastomas, né? Então, tem alguma importância fazer essa ressecção máxima possível na sobrevida? Então, aqui está o risco, né, relativo de morte em um ano de dois grupos, onde foram comparados ressecção total, né, gross total resection, versus ressecção subtotal. Vocês estão vendo a setinha do meu computador? Sim? Consegue ver, né? Ah, beleza. Então, o que a gente consegue ver nesse gráfico aqui, que é um gráfico bastante interessante, quando a linha pende para um lado, está pendendo a favor desse grupo de cá. Quando pende para o outro, obviamente, esse outro ganha. Então, nessa meta-análise, vários trabalhos aqui, o que foi observado? Que a ressecção total favorecia disparadamente, né, a ressecção subtotal em um ano. Quando a gente ia ver a sobrevida em 2 anos, isso se mantinha. Tá? Então, conclusão, a ressecção total, qual o conceito de ressecção total? De forma genérica, é você retirar toda a parte captante de contraste, né, na ressonância magnética. Então, são todos trabalhos feitos com a cirurgia, ressecção total, faz a ressonância até 48 horas e detecta que não há captação de contraste no leito residual. Isso é considerado uma ressecção total. Do ponto de vista imaginológico, né? Do ponto de vista histológico, a gente sabe que existem células tumorais além da área que capta contraste. E aqui é a mesma... Desculpe, esse aqui é um gráfico de um outro trabalho, está na ordem inversa, mas eu já vou falar desse gráfico aqui mais para frente. Então, primeiro trabalho, associação da extensão da ressecção, aumenta a sobrevida do glioblastoma? Sim, perfeito. Nesse outro trabalho, foi feita a seguinte pergunta, né? Ressecar o paciente com tumor cerebral em idoso é o mesmo resultado do que paciente mais jovem? Aí a gente vai começar na questão da nossa discussão hoje, que é justamente assim, o que fazer quando o paciente é idoso? E a gente sempre dividiu isso aí no dia a dia da gente, quando o paciente tem mais de 65 anos, a gente já tem que olhar de outra forma. Tem menos de 65 anos, a gente já não olha, não, esse cara tem 64, então vou tratar diferente. O cara já tem 66, aí já muda. Essa foi a discussão, eu lembro na época da residência que a gente tinha. Pô, cara, parece 68 anos, o que é que eu vou fazer com esse paciente? Já passou dos 65. Então, se criou uma regra onde, acima dessa idade, não se deveria investir em alguns pacientes. E o que eu vi nas meta-análises na meta-análise que a gente fez e em outros trabalhos que eu fui ler depois? Que a maioria dos pacientes, a maioria dos trabalhos, a maioria dos trials, eles excluíam os pacientes acima de 65 anos simplesmente por um critério subjetivo de achar que eram pacientes, um grupo de pacientes que não merecia ser incluso no trabalho
por ter algumas comorbidades, por ter algumas, realmente, aumentar a morbidade do trabalho, e, de repente, isso via a contaminar o resultado final de algum trabalho que, por acaso, se quisesse mostrar algum resultado, né? O protocolo STUP mesmo, ele fez até 65 anos, depois ele começou a estender isso daí. Uns fizeram radioterapia, outros fizeram radioterapia fracionada. Então, tem uma série de trabalhos aí que eles nem oferecem o tratamento padrão, que é feito hoje para a população geral, para o idoso, pelo simples fato de ser idoso. Qual é a visão hoje que a gente tem? Que eu tenho hoje após esses anos e após essas análises. Esse trabalho responde muito bem, é um trabalho que ele fez, pegou 2 grupos de pacientes, né, pacientes semelhantes, com mesmo perfil clínico, KPS maior que 60, possibilidade de ressecção máxima, quando você já olha a ressonância magnética, você não, esse tumor eu consigo ressecar de forma segura, e além disso eles usaram o 5-ALA, né, que é um marcador intraoperatório, onde você injeta essa substância e você tem uma coloração diferente no leito onde você está operando. Isso permite, os trabalhos mostram, que permite você aumentar seu grau de ressecção. Então, com esse trabalho, foi que ele provou que no grupo aqui da esquerda, eu tenho a curva de sobrevida, os pacientes dos gliomas secundários e gliomas primários, né? Obviamente, o glioma primário, né, IDH selvagem, o prognóstico normalmente é pior, e o glioblastoma secundário tem uma sobrevida um pouquinho melhor, tá? E aqui eu tenho, à esquerda, o grupo de pacientes menores do que 65 anos. À direita, eu tenho um grupo maior que 65 anos. E não houve diferença de sobrevida ou pior sobre resultado porque o paciente tinha mais que 65 anos. Essa é a meta-análise que nós publicamos aí em 2018. O Marco Antônio entrou aí na reunião. Bem-vindo aí, Marcão. Participou dessa análise também. E a gente queria responder a seguinte pergunta: qual é o impacto, né, da ressecção cirúrgica também nos pacientes idosos? E a conclusão que nós chegamos, somente 7 trabalhos a gente conseguiu achar, de 2005 até 2018, mostrando que existem muito poucos trials trabalhando com essa população, né, de idoso. Realmente é uma população negligenciada por vários motivos. E a gente viu que a ressecção total aumentava a sobrevida em 13 meses, comparado com ressecção parcial, 7,5 meses, e biópsia, 2,56. Aí você olha esse número, você não pode analisar ele friamente, né? Porque você tem grupos heterogêneos, pacientes com comorbidades, com outras coisas, pacientes que podem ou não ser submetidos. Pra vocês terem uma ideia, tem até um trabalho nos Estados Unidos, saiu aí ano passado, ano retrasado, com 4.150 pacientes, onde mostra o fator de risco para o paciente não ser operado era simplesmente ele ser viúvo. Então, pacientes viúvos, pacientes sem família para poder fazer o acompanhamento, eles eram negligenciados dos procedimentos cirúrgicos. Bom, em relação ao guideline do NCCN, né, o que é que a gente tem hoje? Esse é o guideline da apresentação diagnóstica do glioblastoma, e é indicado a ressecção máxima, sempre que possível, né, seguida do diagnóstico, e depois vem o tratamento adjuvante. Quando a ressecção máxima é possível, segura, ela não é possível, eles optam com ressecção subtotal ou para biópsia. Quando quando o diagnóstico vem glioblastoma, aí você segue esse fluxograma. Se a idade for menor que 70 anos e a performance for ruim, vai para a radioterapia hipofracionada, ou vai para ou temodal, ou algum outro tratamento de suporte. Se tiver uma boa performance, um KPS maior que 60,
Aí subdivide esse glioblastoma, se é metilado ou não metilado, e o fato dele ser metilado aumenta um pouco a resposta, melhora a resposta ao uso temodal, mas mesmo ele não sendo metilado, eles também indicam o uso temodal adjuvante, como resgate ou terapia, tipo tudo ou nada, vou fazer o que tem que fazer. E quando o paciente tem mais que 70 anos, o que é feito? O próprio NCCN, o que é que ele faz? A mesma coisa. Quando você vai ver, se tiver boa performance, se for metilado, ele sugere, ou você faz hipofracionada mais temozolomida, ou você faz a terapia standard com temozolomida mais outra terapia adjuvante. Se você voltar para o outro lá, não muda nada. Então, no final das contas, o próprio guideline americano, ele está dando as mesmas opções de tratamento. O que vai variar? O que vai mudar aqui para a gente poder observar esses pacientes? Simplesmente é a condição clínica. Então, você não pode deixar de submeter o paciente a um procedimento cirúrgico seguro, de uma ressecção de um tumor acessível, simplesmente porque ele tem 70 anos, ou 75, ou 80. Vai depender muito do quadro clínico do paciente e das suas comorbidades. Essa é a minha conclusão. A forma de tratar idoso e a forma de tratar pessoas abaixo de 65 anos, ela está sendo diferente porque os idosos, né, de forma geral, os pacientes acima de 65 anos, eles têm sido negligenciados de forma sistemática nos trials clínicos, e quando alguém faz um trial colocando um critério bem estabelecido de pacientes onde o único diferencial é faixa etária, a resposta final é semelhante, ou seja, você pegar o paciente com comorbidades aceitáveis, ele vai ter a mesma resposta de tratamento ao tratamento do que um paciente com idade menor que 65 anos. Essa é a conclusão que eu deixo aí para vocês, e é assim como a gente tem procedido aí no serviço. E vou abrir aqui para a gente poder bater papo agora. Obrigado aí, pessoal. Joel, Augusto, muito obrigado aí pela aula, deu para a gente entender bem. É um tema que é importante, a gente, depois de já ter discutido vários tópicos aí em relação a glioma de alto grau. O glioma de alto grau em idoso é um tema que a gente precisa também discutir, porque é nossa realidade, né? A população brasileira, da mesma forma que outras populações mundiais, têm seguido o envelhecimento, e a gente vai cada vez lidar mais com pacientes que estão bem do ponto de vista clínico geral, um KPS bom, e que vão ser diagnosticados com glioma de alto grau, né? Agora eu vou começar com a pergunta. Beleza, pergunta aí. Então, você comentou a questão não relacionado diretamente do idoso, mas você comentou que, assim, é um marcador de glioma secundário, glioma secundário, o IDH mutado, né? O IDH mutado é marcador de glioma secundário, e o IDH selvagem é o marcador de glioma primário. A minha questão é, por exemplo, você tem um paciente jovem, 45 anos, você faz o diagnóstico, faz a biópsia e vem lá IDH selvagem. Minha dúvida é, você vai já considerar esse paciente como um GBM primário, um paciente jovem, 45 anos, por exemplo? Porque a gente sabe que tem algumas avaliações do IDH, né? Eles fazem normalmente o 132, eu acho que é o 132 que o Wilson faz aqui em Aracaju, mas tem outras avaliações que você pode ver, né? Então, talvez, nesse caso, você tenha que repetir ou fazer outros testes para poder procurar se ele, de repente, não é, na verdade, um paciente que é IDH mutado e não IDH selvagem, né? Isso eu acho que é interessante fazer, procurar na peça, né? Simplesmente na faixa etária mais jovem, né? Existe, inclusive, uma ordem com qual essas mutações acontecem, né? Então, raramente você tem a mutação do IDH precedendo uma mutação de um TP53. Aí tem algumas coisas aí que eles colocam a respeito disso, e muitas vezes, quando você encontra algo discrepante, eles até atribuem isso à falha de amostra no tecido, porque você tem diversos pontos ali do tumor que podem estar em estágio diferente aí de evolução, né? Mas isso é um ponto importante. Uma coisa que a gente também tem
tem atribuído ao fato da sobrevida ser menor no idoso é justamente que o idoso é onde apresenta o GBM primário, né? O GBM primário já é naturalmente mais agressivo. Então, se você comparar um GBM só do ponto de vista histológico no passado e colocar o grupo de idoso operado e o grupo de jovem operado, e você, no final, vai perceber que o jovem sobrevive mais, não necessariamente é porque o idoso tem mais comorbidade, mas porque o glioblastoma dele é mais agressivo já de natureza. Então, a sobrevida de um glioblastoma IDH selvagem, 2 ou 3 vezes, tem trabalhos até falam de 4 vezes menor do que a sobrevida de um blastoma mutado, né? Então, isso também tem essa observação que é feita. Dificilmente você vai encontrar um glioblastoma secundário num paciente de 70 anos. É muito difícil. Isso é verdade. Que mais? O Marco está aí presente, né? Marco, nosso colega aí de diretriz aí, fizemos junto a esse trabalho aí para São Paulo, deu trabalhinho, né, Marco? Acabou saindo. Tudo bem, Augusto? Neurocirurgião lá em Minas Gerais. Bem-vindo aí, obrigado aí pela presença aí, Marcão. Desculpa o atraso, porque na hora que você me mandou o link aqui, eu estava resolvendo umas coisas, mas deu tempo de eu descer na cozinha aqui, pelo menos assistir um pedaço dessa aula aí. Parabéns pela aula, muito boa explicação aí. Beleza, se eu não souber responder, você me ajuda aí. Tranquilo, estamos aqui para ajudar e perguntar também. Aproveitando a oportunidade, eu queria te perguntar uma coisa. O que eu tenho visto, assim, eu tenho uma experiência, é que essa população que a gente está atendendo hoje, o glioma no idoso, é uma população de uma geração anterior à nossa, imagina que todos aqui já abaixo dos 60 anos, 50 anos, e é uma geração em que hoje a gente vê um padrão de comorbidade importante, são pessoas dos anos 80, né? Então, pessoal que fumava mais, o pessoal que bebia mais, comparativamente ao que a gente vê hoje em dia. E essas comorbidades, realmente, elas vão afetar esse paciente. Lógico que a questão do glioma, por ser, na maioria das vezes, um IDH selvagem, né? Então, ele é mais agressivo. Na tua experiência, você tem visto alguma coisa em relação a tipos de comorbidade que tem realmente impactado a sobrevida desses pacientes ou a evolução desses pacientes quando submetidos à cirurgia e, posteriormente, à terapia adjuvante? Realmente, assim, as comorbidades elas são várias, né? Você tem pacientes hoje com várias complicações aí, mas, normalmente, são doenças que estão até razoavelmente controladas, né? A gente já teve paciente já com stent, paciente operado com passado de uma outra neoplasia. Então, assim, acho que o fator mais marcante assim no resultado pós-operatório realmente é a performance do paciente neurológica, né? O KPS. Esse paciente que chega para a gente já com KPS mais baixo, veja, eu também interpreto o KPS de uma forma, um glioma frontal com efeito de massa grande, que o paciente está rebaixado e você bota esse KPS lá para baixo, não necessariamente é um KPS depois que você der uma entrada com corticoide para ele, dá aquela enxugada e opera, o cara acorda, né? Então, eu não costumo também julgar o KPS de cara, né? O cara está 3 meses de cama, é uma coisa. Outra coisa é o cara que piorou agudamente. Mas essa performance aí, junto com também tumores em áreas mais eloquentes, em áreas que você sabe que vai ter dificuldade ali de ressecção, porque você vai piorar o déficit desse paciente. Então, isso aí tem digamos assim, que contribuído, né, para os resultados piores. Agora, do ponto de vista de comorbidades que sejam proibitivas para a cirurgia, aí a gente tem discutido até mesmo biopsiar, entendeu, Marco? A gente tem evitado realmente discutir com a família, porque quando você soma tudo isso, você não tem um número para você chegar para ele e dizer, a sua chance de complicar é tanto, porque os estudos são muito heterogêneos, né? Você não consegue fazer estudos randomizados de pacientes com glioblastoma só hipertenso, ou só diabético, ou só, sei lá, com passado de embolia pulmonar, essas outras como doença hepática. Então, é difícil a gente ter um grupo assim, bem mais
distinto para poder dar uma resposta para o paciente. Mas eu vejo que, sim, a comorbidade, ela contribui também para a sobrevida. Agora, da mesma forma que eu defendo a gente tentar a ressecção máxima em todos os pacientes dentro do limite, eu uso o seguinte argumento: quando o cara infarta, ele vai para a mesa para ganhar uma toracotomia e fazer um stent, né? Fazer uma ponte safena, fazer um negócio desse aí. Ele está infartado na beira do leito, ele é operado, ele tem bons resultados. Obviamente, vai depender de quê? Do grau de lesão miocárdica, isso aí vai contribuir para a recuperação ou não desse paciente. Mas, muitas vezes a gente está operando os pacientes aí que não tem nenhum outro tipo de problema mais sério, mas só pelo fato de estar com uma determinada idade, já é mal visto por alguns colegas se você tentar fazer uma cirurgia um pouco mais assim, não, tá forçando a barra, você quer operar esse paciente não tem, é um vozinho, já começa a chamar de vozinho, né? Se alguém me chamar de vozinho, eu vou responder de uma forma bem inteligente. Assim, vozinho, mas sou seu avô, não lembro quem foi sua mãe. Mas vou responder bem assim, de uma forma bem jocosa. Legal, legal. Você quer perguntar, Breno? Breno queria perguntar alguma coisa? Eu vou perguntar alguma coisa, pode ser? Pode. Eu ia perguntar ao professor Sebastião aí, mas ele já vai perguntando e vamos bater uma bola aqui. Bom, boa noite. A minha pergunta, valeu, professor. Parabéns aí pela aula, foi bem pragmático, englobou tudo, excelente. E eu gostaria de saber, na sua experiência, assim, para esses pacientes idosos de GBM, vale a pena você investir a cirurgia wake, aquela cirurgia acordada, tem alguma vantagem para esses pacientes? Essa é uma pergunta minha de leigo, de radioterapeuta. Tá. Essa resposta ela vai muito do perfil psicológico de cada paciente, sabe, Sebastião? Então, o paciente que tolera bem, que você consegue explicar para ele que o procedimento é daquele jeito, ele tem um bom perfil psicológico, ele não tem crises convulsivas de difícil controle, coisa desse tipo. A cirurgia acordada hoje, a gente está caminhando para cada vez mais fazer esse tipo de cirurgia em pacientes, inclusive em áreas ditas não eloquentes. Um lobo frontal direito. Por que eu vou fazer uma cirurgia acordada? Porque eu quero fazer uma ressecção supramáxima. Então, hoje eu já quero invadir áreas além da ressonância magnética e nada melhor do que testar isso aí com o paciente acordado, né? Então, sempre que possível, a cirurgia acordada está ganhando mais espaço. A gente tem no grupo aí colegas, a gente já tem feito alguns casos aqui em Sergipe, a gente tem tido bons resultados com paciente com cirurgia acordada, com ressecções boas, e não tenho dúvida, né, que é um bom método. O que vai depender simplesmente do perfil psicológico. Se ele for um paciente que colabora direitinho, o cognitivo estiver bom, ele responde. A minha pergunta agora para você, em relação ao protocolo de radioterapia, se muda ou não muda dependendo da idade do paciente, se você levar em consideração somente a idade. Imagine que ele não tem comorbidade nenhuma, entendeu? Excelente pergunta. Na verdade, hoje a gente segue praticamente os protocolos do MD Anderson e do Memorial. O que eles levam em conta, pacientes idosos hoje, é fazer radioterapia hipofracionada. Tem alguns esquemas, mas os mais clássicos são, em vez de fazer, o clássico seria 30 aplicações vezes 2 grays por dia, né? Então seria 1 mês e meio aí de tratamento. Hoje se faz 15 de 267 até 10 de 340. E se tiver um KPS baixo, o Memorial ele recomenda 5 de 500. É um super hipofracionado, sem praticamente margem, é só para segurar a massa mesmo. Mas, em média, são 15 sessões. 15 de 267 ou até 10 de 340, com 2 centímetros de margem no máximo, né, para você não dar muito edema. E está tratado. O que eles mostraram ao longo, né, quando fizeram o segmento, que a sobrevida é basicamente a mesma quando você dá temozolomida e faz o convencional com o hipofracionado com o temodal, né? Então, praticamente hoje é um paradigma já. O paciente idoso e o idoso, eles levam em conta acima de 65 anos, né?
É tudo hipofracionado. Praticamente não se faz mais o fracionamento convencional, a não ser no jovem mesmo, né? Mesmo que você use MRT, VMAT, estereotaxia, né? Mas hipofracionado sempre para paciente idoso. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aí, ó. Augusto, beleza? Fala, Brunão. Nosso Primeiro, Bruno é nosso professor Pardal aí da equipe, aí tem um aplicativo aí rodando aí o mundo já. Depois ele vai... Acho que ele vai ficar milionário rapidinho e vai deixar Sergipe aí. Eu já falei que eu quero investir nas ações aí da Bruno e Corporation. IPO. IPO, vai fazer um IPO das ações dele. Bacana. Primeiro, parabéns aí, Augusto, pela aula. Bacana, muito didática e bem, como o professor Sebastião falou, bem pragmática. O nego piscou o olho, pá. É isso aí. Muito bom, muito bom. Gostei bastante. Augusto, minha pergunta mais era no sentido, a gente discutiu aí em relação aos conceitos de gross total resection, que inclui de ressecção da área captante, etc. e tal. Minha pergunta é mais do ponto de vista prático, assim, dúvida da sua prática. Você tem incorporado no seu planejamento cirúrgico ressecção também da área de flare? Como é que você tem lidado com a área de flare aí na ressecção dos glioblastomas, inclusive nesses pacientes idosos? Boa. Então, nos gliomas de baixo grau, a gente usa mais o FLE para realmente se guiar, né, como parâmetro de ressecção, já que você não tem o que você vê no FLE praticamente é infiltração mesmo glial. Já nos glioblastomas, aquela área, o que se guia sobre a área de necrose e tal, que geralmente é grande, quando a gente vai operar já é grande, e raramente a gente pega um glioma de ponta do lobo temporal, que você vai lá e tira tudo, né? Achando que realmente fez a melhor cirurgia do mundo, e você, alguns meses depois, ele vai dar um tapa na sua cara, né? Lá, voltando. Então, acho que para os glioblastomas, se você consegue monitorar esse paciente e você consegue, durante a cirurgia, já ressecar aquela parte grosseira que você vê no microscópio e consegue avançar além daquilo ali por medidas funcionais e você lhe permite que você amplie um pouquinho mais, eu acho que vale a pena, de forma empírica, tentar um pouco mais. Mas eu me atenho somente a massa mesmo tumoral, né? Você vê que tem geralmente, hoje eu tenho tentado até, inclusive, meio que por fora, pelas fibras brancas, tentar dar uma cercada nele, depois dar uma esvaziadinha para ajudar na retirada, no debooking e tal, mas não perder o plano, né? Porque às vezes você entra no tumor e perde o plano. Você está ali, daqui a pouco, cadê? Tem tumor para um lado para o outro e isso se perde. Então, talvez operar com essa técnica de seguir fibras brancas meio que por fora. Ou uma referência anatômica para você planejar alguma lobectomia localizada, alguns giros ali que você pode ressecar de uma forma mais segura. Mas a intenção é pegar realmente essa área, uma área mais captante. Eu não vejo a área como flare, porque aí você tem muita confusão do que é flare no glioblastoma, né? Tem edema, tem água ali, tem extravasamento, e tem tumor, tem certeza que tem tumor. Se pudesse tirar, né? Mas a estratégia para o glioblastoma é diferente um pouquinho. Eu acho que é por aí que eu vou. Valeu. Tem uma pergunta. Renan tá por aí? Renan tá... Aproveitar, se tem alguém oncologista aí. Deixa eu ver se ele tá por aí. Oi, Renan, tudo bem? Deixa eu tirar uma dúvida com você. Aproveitar que você está aqui para a gente discutir. Em relação à tolerabilidade da temozolomida para idoso, vocês notam muita diferença? Faz diferença para vocês? Existe outra droga que é usada além do temodal? Ou vocês procuram, normalmente, faz um estupe mesmo sendo paciente idoso? Sebastião falou já que é hipofracionada, né? Dá preferência para hipofracionada. Em relação ao temodal, como é a tolerabilidade para paciente idoso? Você tem... Tá, acho que tá mudo o seu. Acho que tem que ativar o microfone. Veja aí.
Pronto, eu acho que foi. Então, da mesma forma que para a decisão da radioterapia, a gente leva mais em consideração, né, o radioterapeuta leva mais em consideração o performance do que a idade em si, para a decisão da temozolomida, a mesma coisa. Então, o performance status do paciente vai ser o fator principal nessa nossa decisão. Os pacientes idosos têm uma boa tolerância, têm tido uma boa tolerância à temozolomida, e, inclusive, um estudo divisor de águas nesses pacientes idosos foi o Nordic Trial, que comparou radioterapia convencional com radioterapia hipofracionada com temozolomida. Eram 3 braços, e os resultados do grupo que fez só temozolomida foram muito semelhantes aos resultados do grupo que fez só rádio hipofracionada. E esses resultados foram melhores do que no grupo que fez radioterapia convencional. Esse é um dos motivos do professor ter falado agora que no MD Anderson eles preferem fazer rádio hipofracionada nesses pacientes. Esse estudo é um dos principais estudos que embasa essa conduta. Mas a temozolomida foi comparável, não existe uma comparação direta entre esses 2 braços, a comparação foi indireta, mas os resultados são bem semelhantes. E na população metilada para MGMT, 45% mais ou menos da população de glioblastoma, a temozolomida foi até melhor, né? Como o professor Augusto falou, a metilação do MGMT, a metilação, isso estava lá no guideline do NCCN, prediz uma resposta melhor à temozolomida. Então, quando a gente pega um GBM metilado, a gente favorece ainda mais fazer temozolomida. E se o paciente tiver a performance limítrofe, a gente ainda assim insiste em fazer temozolomida, até às vezes reduzindo dose, mas a gente, principalmente quando o paciente é MGMT metilado, a gente insiste em fazer a temozolomida, principalmente baseado nesse estudo. Mas sim, a tolerância, como você perguntou, é boa sim. Alguma neutropenia, principal efeito colateral neutropenia, mas ele tem tido bons resultados. Beleza. Obrigado pela resposta aí. Boa essa interação aí da todo mundo, porque a gente vai adquirindo mais informações. Outra coisa interessante, assim, para uma observação, se eu for dar uma aula num ambiente um pouco mais oncológico, talvez eu apanhe. Mas, assim, o que acontece? Se você for ver, de 1940 para cá, o progresso que teve no tratamento do glioblastoma é ridículo, né, do ponto de vista de avanço em sobrevida. Obviamente, o protocolo STUP ele aumentou em 2 meses e meio, né, se eu não me engano. Em 2005, quando ele fez, a diferença foi de 2 meses e pouco em relação ao grupo o grupo controle. Então, assim, os avanços têm sido muito pequenos no tratamento do glioblastoma, né? Realmente, assim, é uma sentença, né? Quando a gente tem um paciente com glioblastoma, você já está vendo ali, isso aqui é uma sentença. Quanto tempo... Aí, qual é a estratégia? Quanto tempo eu vou conseguir dar de qualidade de vida para esse paciente? Então, se você tem um paciente com a sobrevida média de 17 e 18 meses, e você imagina que os últimos 2 meses de vida desse paciente já é de qualidade ruim, ele tem muito menos do que isso para interagir com os familiares, né, e tudo mais. Então, é por isso que a cirurgia não pode piorar o paciente, né? O limite da gente é o limite funcional. Você entrar para fazer uma cirurgia e você fazer o máximo possível para ressecar sem acrescentar sequela, porque ele já tem uma reserva ruim, neurológica, ele já vai ter 1 ou 2 meses de qualidade de vida ruim antes de morrer. Isso é muito ruim mesmo, é terrível. E do ponto de vista de tratamento, eu acho que assim, a gente está diante de estudos bem avançados. Eu não tenho acompanhado esses trials aí, novos de radioterapia hipofracionada, com temodal, com dose. Se o esquema aumentou para 6 meses, para 1 ano. Eu já tive paciente tomando temodal 1 ano, né? Mas já li também que o benefício não era tão bom, tal. Mas, assim, eu acho que enquanto o cara está bem, não sei o que
o que faria, né? Um paciente que está bem, tomando temodal todo mês, repetindo ressonância, a ressonância está limpa, você vai suspender o temodal dele? Entendeu? É uma coisa meio complicada. Mas é isso, acho que a nossa função aí na neurocirurgia é justamente tentar fazer essa ressecção máxima e deixar o paciente bem para ele seguir em frente e ter oportunidade, né, de fazer os tratamentos adjuvantes dele aí. A gente, infelizmente, tem pego alguns pacientes e reoperado porque o paciente não deu tempo nem de chegar na rádio nem na quimio. Né, Arthur? A gente vê isso de vez em quando aí. A dificuldade, né? A gente tem a dificuldade, assim, a gente, além de pegar casos que estão já no estado avançado, você tem uma doença que localmente ela já está bem avançada, com um paciente muitas vezes com KPS baixo, com comprometimento neurológico baixo, e a gente tem uma certa dificuldade em começar tratamento no SUS, né? No SUS, isso daí, pelo menos aqui em Aracaju, essa é a realidade que a gente tem, né? A gente está fazendo trabalho agora para ver a qualidade de vida nesses pacientes, vamos ver tudo, na verdade, né? A ideia é a gente seguir nossos pacientes aí 10 anos, aquele projeto lá dos gliomas, para ver como é que a gente está dando de qualidade de vida, né, de suporte para esses pacientes, né? Porque se é o mesmo que é fora, né? De repente é a mesma coisa, né? Quando a gente for ver no final, né? Então vamos ver se a gente consegue ter uns resultados interessantes. Posso fazer uma pergunta para o Augusto? Pode. A última pergunta, talvez. Claro. Ô, Augusto, parabéns pela aula. Aprendi bastante coisa. Vou fazer uma pergunta de um leigo em neurocirurgia. Num GBM recidivado, qual o critério que vocês usam? Vocês têm algum critério básico assim para favorecer uma reabordagem cirúrgica? É o tempo de recidiva? Quanto tempo esse paciente demorou para recidivar? É a área que está cometida nessa recidiva? Ou vocês raramente ou quase nunca favorecem uma reabordagem cirúrgica? Boa, a performance do paciente é importante, né? Então, você tem um paciente que chegou, ele piorou porque está tendo cefaleia de novo, aí você repete e vê lá a massa e o paciente está com um exame neurológico bom e permite que você faça uma outra abordagem do mesmo padrão que você fez anteriormente, a gente resseca, né? O paciente chega já hemiplégico, comatoso, e aí você, vou tentar alguma coisa aqui heróica, a gente já evita. Então, a gente vai preparando o paciente e os familiares ao longo do tempo que vai acompanhando e, de certa forma, prevenindo que esse momento vai chegar. E quando chegar, a gente tem que estar preparado para o que a gente vai fazer. Então, já tive alguns casos que eu reabordei e casos que eu não reabordei, né? E a reabordagem justamente é nessa questão. Um grande efeito de massa, numa área que dá para você dar uma ressecada boa e o paciente voltar com a qualidade de vida dele mais alguns meses e tentar uma terapia de resgate aí. Então, não tem muito uma fórmula pronta não, sabe, Renan, em relação a isso aí. É muito de cada paciente mesmo. E também depende da idade mesmo. Se o cara estiver bem e for, mesmo sendo acima dos 65 anos, se ele tolerar bem uma segunda cirurgia. Eu falo que neurocirurgia não é essas coisas, vou abrir a cabeça, ai meu Deus do céu, vou abrir a cabeça. Eu tenho pacientes sindrômicos, neurofibromatose, com tumores múltiplos, neurinoma acústicos, meningiomas. Eu já operei 7 vezes o paciente. E o paciente hoje tem a vida dela, trabalha, né, desenvolveu surdez bilateral, que era o neurinoma acústico bilateral, mas é um paciente que tem vida independente, faz as coisinhas dela, tudo. E já operei 2 chivanomas por 2 vezes, 2 meningiomas e um tumor medular, um meningioma de região torácica, que estava perdendo a força, estava sem mexer as pernas. Hoje ela anda, faz tudo, entendeu? Daqui a pouco vai casar. Mas, assim, o número de neurocirurgias em si é bacana. O paciente vai lá, se ele estiver clinicamente bem, ele tolera 1, 2, 3, 4 neurocirurgias. Agora, se isso vai acrescentando os déficits neurológicos progressivos, aí cada cirurgia piora o paciente, né? E aí você vai dosar. Se eu tiro esse tumor que é benigno, ele vai viver bem com uma sequela aceitável, digamos assim, uma paralisia facial. Ou ele vai morrer. Aí é diferente. Ele não vai morrer, mas ele vai ficar com a sequela. Aí a gente aborda diferente. Mas para glioblastoma
É muito isso daí. A gente teve um colega, né, um colega médico aqui, o Valber, que ele teve um glioma de baixo grau e foi tratado assim, inicialmente era um tumor, o pessoal achava que era um tumor, não era tumor, era um sequela de encefalite e tal, um quadro meio estranho. E ele deu entrada no pronto-socorro afásico, com hemiparesia. E torporoso, nós operamos glioblastoma, né? Glioblastoma. E ele era um cara ativo, falava 5 línguas, atleta, Ironman, essas coisas, viajava. E ele foi fazer radioterapia e químio, mas ele já deixou uma carta escrita que não queria que reoperasse se ele recidivasse, entendeu? Então, realmente é ruim. Glioblastoma não é coisa do bem, não. Eu acho que a decisão de você reoperar, na reoperação, ela vai depender de vários fatores, né, Augusto? Vai depender do pilar do oncologista, da família e do neurocirurgião, né? Acho que vai ter que, normalmente, uma conversa com os três. Do neurocirurgião vai depender o status do paciente e vai depender se a sua nova cirurgia vai trazer algum déficit adicional que seja relevante ou não seja relevante para o paciente. Se não for relevante, o déficit adicional, eu acho que vale sempre a pena operar. E se o oncologista concordar e achar que é um paciente que tem possibilidade de fazer uma terapia de resgate e a radioterapia, dá para fazer uma nova rodada de radioterapia, né? E a família também quiser, e o paciente quiser, né? Eu acho que vai ser esse tripé aí para a gente poder selecionar o paciente e vai operar, né, novamente. Né? Eu acredito que você dá mais 2 ou 3 meses, não é à toa, entendeu? Não é uma coisa assim, não vale. Vale sim, eu acho que vale. Eu acho que a gente está aí com pesquisas em andamento, vai que em 2, 3 meses aí era o tempo que o cara precisava para aparecer a cura, né? Então, está longe ainda. por aí. É esperança, né? Esperança aí, fico na Sim. esperança aí. Sim. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta sobre a aula? Renato tem um caso que queria mostrar. Você tem um caso para mostrar, né, Renato? Rapidinho aí, né? Isso, é rapidinho. Tá. Como é que eu faço para compartilhar aqui? Deixa eu só parar aqui a gravação.